Desista de namorar depois desse anime. Olá, bando de pessoas que não... Que eu não conheço. Vamos ver conteúdo aí de canal de otaku. Olá, bando de pessoas que não namoram. Ai, ai, o namoro. Algo muito importante na vida de cada pessoa, né? Principalmente quando se trata de adolescente. Até porque é nessa fase que muitos tendem a ter uma é sobre coisinha jovem. Ih, tô muito velha pra isso, não? Vai falar de namoro jovem? chamada fogo no rabo. Enfim, tem gente que consegue, outras que evitam. Canal E de outras jovem. que, infelizmente, no pior dos casos, estão nascendo de novo mesmo. Não tô falando de mim mesmo, tá? Agora imagina que você é um cara não necessariamente feio, mas algo que nenhuma mulher usaria pra se aproximar. Um otaku antissocial, nerdola e essas coisas. Aí do nada você é abençoado por um espírito sagrado de um velho brocha. Ai, mas que espírito é esse? Não sei, amigo, um qualquer aí. E esse velho fala pra você que 100 garotas vão cruzar sua vida e todas elas vão se apaixonar por você. Aí você vai pensar, ótimo, só vejo lucros, porra. Só que existe um porém nessa história. Se você recusar o pedido de namoro de qualquer uma delas, elas morrem. É exatamente isso. Recusou, é vá. Então é isso, o anime das 100 namoradas, Kanojo-sen, o anime que... Os cara conseguem, né, os motivos, né, cara? Eles conseguem inventar a justificativa do plot. Não, eu não posso dizer não pra nenhuma, porque senão ela vai morrer. Então, infelizmente, eu vou ter que ficar com todas. não tem nada de Eu farei especial, esse mas tá sacrifício. todo mundo falando dessa porra. E eu, como um belo burro sem amor próprio, tive que assistir pra falar dele aqui, né? É esse tipo de coisa que eu faço por visualização. Então considerem isso aqui mais um sacrifício por vocês. Até porque foi difícil assistir isso aqui sem cursar a mão pra dar Alt F4, né? Enfim, Kanojo-sen começa com o nosso protagonista Rentaro sendo pisado por uma garota no portão da escola, com a mina dizendo que só de pensar em namorar alguém como ele já dava vontade de vomitar. Ok, só mais um dia normal na vida de um cara como ele. E ela pegou leve, né? Esse cara deve exalar a caatinga de nerd otaku a quilômetros. Depois de ter tomado mais um fora, ele fala pra um amigo que essa já é a 100ª rejeição seguida desde pequeno. E o amigo dele responde que tá em... Não, mas aí ele também é carente, né? Como assim ele se declarou 100 vezes? Como é que ele arrumou tanta gente assim pra se apaixonar com 13 anos, 100 vezes? Que ele tenha sido rejeitado 100 vezes e ainda não pensou em se jogar da janela. E aí vemos ele depois em um lugar na cidade pedindo pro Deus do Amor e Buda pra providenciarem uma namorada pra ele. Deus, Platinou. por favor, eu preciso de uma namorada, eu preciso dar algum orgulho pra minha família. Então aí aparece a cabeça de um velho dizendo ser o suposto Deus do santuário que ele tava, e ele fala pro Rentaro que já tava escrito que tem uma gostosa predestinada a ser a namorada dele. Basicamente ele explica que toda pessoa tem sua alma gêmea e quando elas se encontram, ambos vão sentir uma corrente elétrica pelo corpo. Mas agora ele tem 100, né? Mulher que vai ser uma gêmea E a dele. paixão dele surge nessa hora, mas que só as mulheres percebem primeiro. Então o Rentaro pergunta se existem pessoas que não possuem sua alma gêmea e o Deus fala que sim, que pessoas predestinadas a ter o seu par romântico são pessoas de muita sorte. E também que ele vai ter 100 almas gêmeas pra escolher. Fica despreocupado, amiga, ao que tudo indica você tem ouro na pia. Engraçado que nessa cena onde o Deus do Amor tá explicando as coisas pro Rentaro, 100 tem várias almas referências gêmeas a outros animes e quebra muita quarta parede. Se você não sabe o que é quebrar a quarta parede, por favor pesquise, não seja burro. Enfim, depois de um mês de volta pra escola, o Rentaro tá caminhando no corredor e aí ele acaba esbarrando mas a animação em duas parece meio garotas paia, que né? também estavam distraídas, até que de repente aconteceu. Os três sentiram um choque de uma só Parece vez Bob. e as duas se apaixonaram pelo cara. Então ele pergunta se elas se machucaram, ele até chora achando que já tinha machucado as suas futuras namoradas. E uma delas responde que torceu o pé, mas na real era só pra ela sair agarrada com ele até a enfermaria. E a outra também inventa a mesma história por ciúmes da própria amiga, né? Dá pra ver que é muita sorte mesmo, né? Olha a cara de nerd fudido desse cara. Essa aqui se chama Inda Karane, a ele é bonitinho. ciumenta e provável psicopata de tsundere. E a outra se chama Hanazono Hakari, a romântica apaixonada com curvas avantajadas. Daí quando eles vão até a enfermaria, duas NPCs do anime passam por eles conversando. E a conversa era sobre um mito de que se você se declarar pra uma pessoa com um trevo rosa de 4 folhas, é 100% garantido que essa pessoa vai se apaixonar por você. Ou seja, macumba. E depois de ouvir isso, as duas saem correndo e o nosso mano Rentaro fica, ué, mas e o pé? Quer dizer, os pés. Então 4 horas depois o Rentaro sai da sala e encontra com a Inda e a Hakari procurando pelo trevo rosa de 4 folhas. Daí ele pensa, nossa, elas passaram Não, 4 peraí, horas vocês só procurando viram pelo duas das trevo. almas gêmeas. E Ainda isso tem tudo é por 98. mim? Não, imbecil, é pra mim, já esqueceu da maldição, ô cara? Então ele vai levar uma coquinha gelada pras duas, só que quando ele chega lá, ainda tava sozinha, porque a Hakari tinha ido ao banheiro. Só que quando ele vai entregar o suco pra ela, ela toda envergonhada fala que não precisa, mas que vai tomar porque seria desperdício, né? Sim, ela caiu. Tipo assim, ela ama ele, mas ela se recusa
recusa a admitir, enquanto a Hakari só se atira pra cima dele, tá nem aí, foda-se. Ainda aceita o suco e vai pra casa, e a Hakari aparece, e quando ele vai entregar o suco pra ela também, ela diz que não consegue beber tudo sozinha pra ele ajudar, mas era tudo um plano pra rolar um beijo indireto entre os dois. Na cabeça dela era um plano genial, né? Só que o cara já tinha comprado outra menor pra caso isso acontecesse. Era coisa de 15 ml, mas o cara tem um esquema. Mas ele, sem questionar muito, só aceita, bebe os 15 ml ali e passa pra ela. E só depois disso é que ele percebe que isso é um beijo indireto, né? Tipo, meio inútil, porque a mina derruba tudo de tão nervosa. Lamentável, né? Mas convenhamos que foi um plano muito idiota. Então aí ele dá um lencinho pra ela se limpar, mas ela segura na mão dele e confessa que o ama. E ainda pede ele em namoro. Só que ainda aparece com 37 sucos diferentes e pega os dois de mão dada. Sai de perto do meu macho, ô piranha. O Rentaro pergunta: eu nem tô vendo, eu tô vendo um vídeo sobre o negócio e eu já estou cansada. Pra que tanto suco? E ela responde que não era pra agradar ele, era só porque ela não sabia do que ele gostava, então comprou vários só pra garantir. Agora namora comigo também. Pois é, as duas chamam ele pra namorar e agora ele tem a escolha entre o melão e a tábua, que vai ficar pro dia seguinte, porque ele tinha que pensar, né? Pensar no quê, amigo? No teu caso, qualquer uma já é lucro. Só que na dúvida ele vai até o deus do santuário e ele fala pro Rentaro que elas são almas gêmeas, que não tem como escolher. Vamos ver se vai ter algo de interessante nesse plot. Fazem, e o velho responde que na verdade tem 98 um pequeno erro, né? Que todos só tem uma alma gêmea. Tudo porque esse velho tava vendo TV na hora de anotar os números das almas gêmeas de cada pessoa e aí ele escreveu 100 na vez do Rentaro. Ou seja, tudo culpa desse velho bro. E agora ele vai ter que ficar com todas, senão as outras vão de base. Porra, irmão, foi mal aí, sem querer, mano. Vou fazer de novo não. Claro, né? Até porque tu já fez o seu velho bro. Então no dia seguinte ele vai até elas no mesmo local, parecendo um morador de rua. Eu acho que um morador de rua é mais atraente que esse cara. E ele diz que quer namorar as duas, sem explicar o motivo. Obviamente que isso pode dar certo, que ele não quer recusar nenhuma delas. E aí ele entrega o trevo rosa de 4 folhas pra elas, por isso que ele tá todo sujo. Ele ficou a noite toda procurando esse negócio. E depois de muita boiolagem e muita briga, as duas aceitam finalmente essa porra. E assim acaba o primeiro episódio. E isso foi só o começo. Ainda faltam 98 gostosos. Agora vos digo, o moleque despirocou de vez. Tá, então chega ainda e a Hakari, uma da... Cadê o final escudez? E a outra fala que porra é essa? Indo pra escola, a Hakari pega na mão do Rentaro e começa a imaginar umas... Tem algo de relevante nessa história ou vai ser só isso? Coisas que eu não posso falar aqui. Parece que eu falei hentai, mas eu quis dizer Rentaro, tá? Enfim, só ignorem essa parte aí. E ele também pega na mão da Ainda, mas ela quase tem uma AVC por dentro. Ela tá tipo assim, como é que esse caralho consegue ser tão gostoso e irresistível a ponto de me fazer ter uma AVC só por segurar na mão dele? Melhor que segurar outra coisa, né? Desnecessário, eu sei. E o Rentaro tá lá. Porra, esse é o dia mais feliz da minha vida. Finalmente eu tenho uma garota pra chamar de namorada nessa vida. Não sei, pô. Às vezes o plot dá uma reviravolta. Na verdade são duas. E a velhinha passando ali na rua. Mas é impossível, né? Vai ser literalmente 98 garotas. Porra nenhuma do que ela tava vendo. E cada hora uma... É o rei dela. Nessa caminhada até a escola tem muita boiolagem com o primeiro nome de cada uma delas. Lá no Japão tem essa de que se você chama uma pessoa pelo primeiro nome, quer dizer que você tem muita intimidade com essa pessoa. E sinceramente... Não, mas tipo assim, não tem sentido também ele conhecer todas as 98 no mesmo ano, né? Eu não entendo por quê, mas... Enfim, né? Coisa de japonês. É ao longo da Nessa hora vida, que eu tava gravando, parece que eu comecei a falar longe do microfone e minha voz ficou um pouco baixa, então... Perdoem a falta de profissionalismo. E chegando na escola, eles encontram com a vice-diretora perseguindo um aluno pelo corredor. E agora anotem bem o que eu vou falar, porque por mais horrível que seja, isso aqui vai ser importante mais pra frente, acreditem. Essa vice-diretora é extremamente rígida com os alunos e se por acaso você quebrar alguma regra da escola, ela vai te perseguir, te alcançar. Você pode correr até o inferno se quiser, mas ela vai te alcançar. E quando ela te pegar, ela vai te punir com um terrível beijo de língua. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Papo todo... Porra. Que segundo nossos protagonistas causa dano psíquico na tua alma. Só me expliquem como que essa mulher que não foi presa ainda, porque né? Então depois de presenciar essa tentativa de assassinato, a Hakari pergunta pro Rentaro se ele já beijou alguém. Ah, mas é claro que sim, né? Muito provavelmente o poste que vocês viram lá atrás. Daí ele responde que não, que elas são as primeiras namoradas dele. E aí as duas entram numa disputa pra ver quem vai dar o primeiro beijo nele. E chegando no terraço, elas vão dar comidinha na boca dele, até porque ele não tem mão, né, o caralho? E aí é aquela coisa, mano, as duas vão ficar brigando até morrer pra ver quem vai conseguir fazer o máximo de coisas por ele. E aí, como é que ele vai resolver? Beijo. E pra decidir quem vai dar primeiro...
correção pra decidir quem vai dar o primeiro beijo. O Rentaro faz uma competição entre elas duas, que eu não entendi porra nenhuma, por isso eu nem vou explicar aqui pra vocês. E também porque deu tudo errado. Terminou com ele pondo a mão no lugar errado e com um gato brincando com duas coisas que não devia. A mina fez essa cara achando que era o próprio Rentaro pondo a mão ali, mas era só o gato. Mas ainda vai lá e tome. Só plano de merda dali em diante. Não. Com direito a posições que eu não posso mostrar aqui, né? Porque senão... Então, depois de brigar muito pra ver qual delas ia dar esse beijo primeiro, o Rentaro sai correndo desesperado, pronto pra se entregar nas mãos do capeta. Ele vai correndo até o corredor, até o diabo de saia aparecer pra acabar com a briga delas pelo beijo. Mas óbvio que elas não iam deixar, né? A Hakari chama pelo inspetor da Secretaria de Educação e ela só sai dali igual um capeta. E logo depois de quase ter a alma sugada, ele decide dividir o beijo entre elas duas. Sim, eles deram um beijo triplo pra acabar com uma briga, senão o primeiro beijo seria daquele demônio de saia. No dia seguinte, quando eles foram pra biblioteca da escola, a Hakari pede pro Rentaro pegar um livro de receitas pra ela, e aí quando ele vai pegar o livro, ele decide pegar algo pra ele também. Então quando ele escolhe outra garota aparece querendo o mesmo livro que ele, e aí ele sente o mesmo choque da primeira vez, né? Amor à primeira vista, agora fudeu. Quer dizer, e assim termina o episódio 2. E o episódio seguinte começa com a mais nova alma gêmea do nosso protagonista. Ela é toda estranhazinha, porque ela não fala. Não que ela não consiga, é só que ela não sabe como interagir. Parece uma criança, né? Sei lá, só me identifiquei. E pra se comunicar, ela usa esse livro com frases pra cada situação, né? Sim, a mina decorou um livro inteiro. E usando esse livro, ela fala pro Rentaro que ela é a bibliotecária e pergunta também qual livro ele tava procurando. E ele responde com gestos, como se ela fosse deficiente. Daí ela pergunta, por que você não tá abrindo a boca, ô inteligência? E aí ele entende que ela só tem vergonha de falar com as pessoas. E pra dar uma motivada nela, ele pede ajuda pra encontrar alguns livros de romance. Então ela leva alguns livros, tipo a estante inteira. E ela fazendo isso é tipo a coisa mais fofa desse anime. Tudo que ela faz, ela acha que tá fazendo errado e fica envergonhada. É muito fofinho. Não, ela é totalmente... Não, ela é... Daí então nosso mano Rentaro fala que vai levar... Você quer dizer que ela não só parece uma criança, mas ela também age como uma criança? Todos os livros que ela pegou, mas ele não pode pegar porque ele não tem um cartão da biblioteca. Aposto que ela tem 24 anos. Fazendo mais uma vítima na sociedade. E vendo que o Rentaro não pode levar os livros, ela decide emprestar o livro dela pra ele ler. E aí ele aceita, né? E pergunta o nome dela. E ela se chama Yoshimoto Shizuka, a coisinha mais fofa desse anime até então. Então o anime corta pro quarto do Rentaro à noite, onde ele tá lendo o livro, que conta a história de... Ah, mano, se quiser saber, vai ver o anime. Então no dia seguinte, na escola, ele vai falar com a Shizuka e devolver o livro dela. Então ele leu tudo numa noite só. E como sempre, ela fica muito envergonhada só dele ter ido falar com ela. E ela já tava com a continuação do mesmo livro e entrega pra ele continuar, né? Mas ele fala que precisa agradecer antes, né? Daí ele vai com ela, tem uma maquininha. É tipo um Golden Boy, só que ruim, depois né? Eles vão trocar uma ideia num banquinho ali próximo. Uma conversinha bem foda-se, né? Mas não deixa de ser fofa. Daí passaram-se os dias e o Rentaro não veio mais falar com ela. E aí quando ela tava passando pela praça da escola, ela vê o Rentaro junto com as namoradas dele. E aí a Shizuka começa a imaginar que ele não tem tempo pra ficar lendo os livros e muito menos pra conversar com alguém como ela. Mal sabe ela que o miserável vai tornar ela mais uma de suas namoradas. Até porque ele tem ouro na pia. Nisso ela começa a lembrar da infância dela, que todos achavam ela estranha, porque desde essa época ela só se comunicava com o livro. E eu falei na infância dela, mas olhando bem, parece que ela não saiu dessa fase ainda, né? Não japonês. Mas óbvio que no dia seguinte ele vai falar com ela de novo, mais uma vez pra agradecer por ela ter emprestado os livros. E ele ajuda ela a se comunicar melhor usando um aplicativo de voz no celular dela. Ele vai, tipo assim, cada episódio ele vai pegar o plot de algum romance em anime que já existe e vai jogar em uma das namoradas. É tipo assim, bom, vamos fazer agora o plot da garota que é muito tímida. Aí tá, aí vai ser uma namorada. Aí vamos agora na garota esportista, melhor amiga de infância. Aí vai ser mais uma namorada com esse plot. E aí ele vai ter, tipo, 100 plots pra fazer. Aquela voz do Google insuportável, tudo porque ele escreveu o livro inteiro no aplicativo pra ela usar quando bem quiser. Nessa hora eu tava, oh meu Deus, que fofos, cara. E aí ela começa a chorar e usa a voz insuportável do Google pra dizer que ama ele. Então aí ele se declara também dizendo que ama ela, mas ela questiona se não era problema, até porque ela sabia que ele já tinha uma namorada. Ai, como se isso fosse problema hoje em dia, né? Ela nem imagina que na verdade são duas. Daí ele vai com ela pro terraço da escola pra todo mundo se conhecer. Conclusão, deu uma confusão terrível, mas deu tudo certo no fim. E assim o triângulo amoroso se torna um retângulo amoroso.
Não, Enquadrado, amoroso. Ok, agora a missão do nosso farmador de namoradas é fazer as três se darem bem sem uma querer estrangular a outra. Então ele começa apresentando a Hakari e ainda, mas como a Shizuka Cara, não mas como é que fala, ele vai ela tem que namorar usar o celular sem? pra falar com elas. Só que elas acham isso muito estranho, né? Até porque elas duas são super normais também, né mesmo? Daí o Rentaro começa a falar das manias de cada uma delas pra criar uma intimidade ali, que foi uma ideia bem horrível, né? Até porque todas elas têm manias estranhas, principalmente a Hakari, e termina com as três muito envergonhadas, mas felizes em saber que ele presta muita atenção nelas. Até que aí ele começa a falar do primeiro beijo deles, que quase terminou em tragédia. E a Shizuka fica curiosa pra saber se eles realmente já se beijaram, porque ela acredita que ela só vai fazer isso no dia do casamento dela. Mas o Rentaro fala que só vai beijar ela quando ela estiver realmente pronta pra isso, né? Dá pra ver que o cara sabe o esquema. Depois disso, ele bola um plano pra fazer elas se aproximarem com um jogo de baralho, onde o vencedor da rodada vai fazer cócegas no perdedor, e terminou com umas coisas meio obscenas e poses sugestivas demais, né? E a gente descobre que nem sorrir a Shizuka consegue. Como que pode uma coisa dessa? A mina simplesmente não tem cordas vocais. Depois das três ficarem sozinhas, é claro que ainda tinha que procurar a briga chamando a Shizuka de irritante, né? Até porque ela tem fogo no rabo. E com isso, a Shizuka pede desculpas e fala que ela é muito comum em comparação a elas duas, que ela sempre fica com medo só de chegar perto das pessoas, mas que próximo delas ela conseguiu se soltar um pouco. Tipo, foi muito fofo isso. Então ainda fala que ela também é bonitinha, quieta e fofa, e pede desculpas por chamar ela de irritante, né? Mano, para de falar longe do microfone. No fim das contas, as três estão mais próximas e sendo sinceras umas com as outras, e isso tudo foi um plano do Rentaro pra fazer elas serem sinceras umas com as outras fora da presença dele. Esse cara... Ele vai sobrar nessa história aí, hein? Esse cara vai sobrar. E ele já começou a sobrar. Tem o esquema. Ele não sabe o que ele tá se metendo, filho. O resto do episódio termina com um beijinho da Shizuka com o Rentaro, né? Isso aqui foi suficiente pra deslogar o sistema da Shizuka e a mina travou. Só que a Hakari ainda com ciúmes também vão pedir o beijinho delas, né? E termina com eles sorrindo muito, né? Ah, e acabou. Quer dizer, acabou esse episódio, mas tá lançando episódio novo toda semana e até o momento que eu tô gravando isso aqui, só saíram 4. Ainda, ou seja, deve ainda sobrar faltam 97 namorar. E mais um detalhe, a próxima parece um pouco com a comissão, né? Eu peguei um spoiler aí antes de gravar isso aqui também. Eu só queria falar isso mesmo. Eu não gostei tanto do anime, tem seus momentos fofos, engraçados e tudo mais, mas eu não curto harem. Quem gosta com certeza vai derreter vendo esse anime, vai achar legal. Mas enfim, não prometo parte 2 disso, só se vocês realmente me encherem o saco pra fazer. E eu vou começar a trabalhar no próximo vídeo que vai ser daquele jeito. Enfim, eu sou o Niz e até breve. Tchau. Eu não consigo entender tipo assim, eu consigo entender, mas eu já não tenho mais idade para tolerar o jovem otaku e as coisas que eles consomem. Eu não consigo mais, tá ligado? Eu não consigo. Não dá pra mim. Não tem que acabar. É uma fase. Tipo assim, a gente passa dessas fases. A gente envelhece. Eles são muito jovens.